boa noite. Estamos iniciando o programa Saúde Marília, aqui na TV Marília, o nosso espaço de saúde semanal para discussão de temas de medicina. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para a nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Esse programa acontece com apoio cultural da Unimed Marília. Acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção do programa separou para discussão nessa noite um tema dentro da especialidade médica gastroenterologia, o tema endoscopia digestiva baixa. A endoscopia digestiva baixa consiste em um método de investigação de doenças do aparelho digestivo através de tubos flexíveis. Pode ser utilizada desde investigação de lesões cancerosas ou até de sangramentos do tubo digestivo baixo. Para a discussão desse tema, endoscopia digestiva baixa, o Saúde Marília convidou nessa noite o professor Dr. Paulo Roberto Teixeira Micheloni, docente de gastroenterologia da FAMEMA. Professor Micheloni, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, perguntamos ao professor Micheloni a importância da endoscopia digestiva baixa hoje, atualmente, na medicina brasileira. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite e parabenizá-lo pelo programa. E em relação à endoscopia digestiva baixa, é um método de investigação importante em relação à confirmação das hipóteses diagnósticas que são levantadas durante a anamnese do paciente. E mediante esse exame a gente consegue não só o diagnóstico, mas muitas vezes a terapêutica também das patologias encontradas. Professor Micheloni, há necessidade do título de especialista desse profissional médico na realização desse procedimento? Então, há alguns anos a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva estava requerendo que só poderiam fazer os especialistas da área. Mas ainda existe uma certa controvérsia em relação a isso. Todos os especialistas da área de gastrologia estão autorizados a fazerem o exame de endoscopia digestiva alta e baixa. Como é feito esse exame, ou seja, a definição e a maneira pela qual é feita a endoscopia digestiva baixa? A endoscopia digestiva baixa, ela avalia todos os segmentos do intestino grosso, Eventualmente, quase na maioria das vezes a gente consegue também avaliar a parte final do intestino delgado, que é o íleo terminal, e ele é feito mediante uma sedação e um preparo do paciente com o objetivo de limpeza total do cólon, para que a visibilidade seja muito importante e clara. O objetivo é realmente que a gente confirme o diagnóstico realizado na anamnese em relação às hipóteses clínicas. Professor Micheloni, quais as principais indicações hoje da endoscopia digestiva baixa? Bom, a principal indicação são todas alterações de hábito intestinal, que ocorrem não bruscamente, mas cronicamente, e que a gente possa ter uma investigação diagnóstico, as enterorragias, ou melhor, as hematoquesias, que são eliminação de sangue junto com as fezes, na investigação da origem desse sangramento, são uma das áreas que a gente consegue investigar. O que se mudou nos últimos anos, comparando a primeira endoscopia digestiva baixa, em que o aparelho era rígido, e agora com os modelos flexíveis? Pelo colo ter várias angulações, a retossigmoidoscopia ou a endoscopia baixa rígida, ela nos permite chegar até 40 centímetros, 50 centímetros, 25 centímetros. E dependendo, claro, do cólon do paciente. E com a flexível a gente consegue chegar até o início do intestino grosso e muitas vezes penetrando na parte inferior do intestino delgado, que é o íleo terminal. Uma outra indicação, a polipose familiar, seria também uma indicação da endoscopia digestiva baixa? Também é uma indicação, como todas as síndromes polipoides que existem. São síndromes que cursam com aparecimentos de pólipos e esses pólipos têm que ser investigados para detectar muitas vezes alguma neoplasia associada nesses pólipos.
Nesse momento, então, aí o profissional pode optar pela biópsia para a investigação futura. Exatamente. Quando a gente encontra um pólipo, existe a possibilidade de biópsia e muitas vezes o tratamento desses pólipos, com a retirada, se fazendo a polipectomia através de uma alça diatérmica, a gente retira o pólipo e manda esse pólipo para análise histopatológica. Qual seria o tempo médio de duração de uma endoscopia digestiva baixa? A média de duração depende, ela varia de uns 15 minutos. Então tem pacientes que são muito rápidos e outros pacientes um pouco mais demorados. E ela depende da parte técnica, né? Da parte da conformação anatômica do colo. Então tem colos mais difíceis, com aderências, com angulações mais agudas e que muitas vezes são um pouco trabalhosos. Mas em média de 15, 20 minutos é a média do exame. Existem contraindicações, pessoas que não poderiam se submeter ou relativamente ao ato da endoscopia digestiva baixa? Existem algumas limitações. Pacientes que têm alterações de coagulação, né, com coagulopatias, é contraindicado. Pacientes, às vezes, com problemas de saúde associados, né, pacientes que têm uma alteração importante, pneumopatas, cardiopatas, que podem, muitas vezes, restringir a utilização do exame. Esse procedimento ocorre com sedação endovenosa? É uma sedação endovenosa e nós fazemos uma sedação endovenosa, uma sedação um pouco mais profunda e isso é feito pelo anestesista para ter um controle e uma segurança maior em relação à realização do exame. Qual o tempo após o procedimento em que o paciente poderia retornar às suas atividades habituais? Bom, a gente orienta que o paciente no dia do exame ele se resguarde em casa e não tenha atividades profissionais, de dirigir automóvel, porque é feita uma sedação e cada paciente ele tem uma reação, esse retorno às atividades são muito individual. Gostaria que o professor comentasse essa área de confluência do gastroenterologista com o proctologista também, utilizando-se de endoscopia digestiva baixa para definir seus diagnósticos. O gastroenterologista, ele atua na área total do aparelho digestivo, tanto alto e baixo. E existe o proctologista que ele só visa, o objetivo é só a parte final do tubo digestivo, que é a parte de cólon e reto. Com o advento da informática e os softwares que são utilizados, hoje se ganhou em relação à precisão das imagens comparativamente ao início da endoscopia? Com certeza, né? Inicialmente a endoscopia ela era uma gastrocâmera, né, que tirava fotos dos segmentos do tubo digestivo. Posteriormente veio a fibra óptica, que a gente olhava através de um visor ocular. Posteriormente foi transformado em sinal através do CCD, um outro tipo de dinâmica em relação à aparelhagem, e se transmite hoje por uma televisão, né? Você tem uma visão pelo vídeo, e isso ficou muito mais fácil a realização do exame, e a possibilidade do auxiliar na endoscopia poder ajudar, principalmente nos procedimentos terapêuticos. No passado, após a obtenção das imagens, essas eram impressas e entregues ao paciente. Hoje, essas imagens são salvas em CDs, DVDs e posteriormente armazenadas para serem entregues ao paciente? Elas podem ser dessas três formas. A gente pode tirar uma fotografia, pode armazenar em CD ou em vídeo. Elas podem ser armazenadas nessas três modalidades. Todos os profissionais médicos de outras áreas podem indicar esse procedimento ao gastroenterologista? Sem dúvida, né? Porque todo médico ele faz suas hipóteses diagnósticas e dentro de um quadro que tem uma indicação da realização da colonoscopia, a gente é solicitado e fazemos o exame e esse paciente volta para o colega para ser feito o planejamento terapêutico. Na visão do professor, hoje se faz mais procedimento ou essa estatística vem se mantendo ao longo dos anos? Eu acredito que hoje faz mais esse procedimento. Antigamente a gente utilizava, quando a endoscopia se iniciou, mais um exame contrastado do cólon, que é chamado de enema opaco, e que se a gente retira uma radiografia simples do abdômen, o cólon não aparece. Há necessidade de injeção de um contraste,
Esse contraste ele faz um revestimento do colo e aí sim a forma do colo, a parte anatômica do colo, ela aparece. E deixamos de pedir mais enema opaco e sim muito mais colonoscopias, com o objetivo de um diagnóstico em relação à biópsia, em procedimento terapêutico e a visibilidade da mucosa em relação à cor, a inflamações que não são tão evidentes no enema opaco. Em centros que não houvesse a endoscopia digestiva baixa, ainda poderia se utilizar o enema opaco? Com certeza. Se a gente não tem ainda a possibilidade num centro, numa cidade, o exame, a propedêutica, é o exame contrastado do cólon, que é chamado enema opaco. Lembrando que, para a indicação do procedimento, obviamente, uma história clínica precisa e um exame físico adequados. Sem dúvida. A história clínica ela não é substituída por qualquer tipo de exame. Se não fosse assim, não haveria necessidade de ir no médico, né? Ia para um centro diagnóstico e sairia o diagnóstico. E medicina não é uma ciência exata. E por não ser uma ciência exata, as hipóteses têm que ser colocadas até para a gente conseguir ou nos orientarmos dos exames que devem ser solicitados para confirmar aquelas hipóteses diagnósticas. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema endoscopia digestiva baixa com a presença do professor Paulo Roberto Teixeira Micheloni, docente de gastroenterologia da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite debatendo endoscopia digestiva baixa com a presença do professor doutor Paulo Roberto Teixeira Micheloni, docente de gastroenterologia da FAMEMA. Professor Micheloni, agora nesse último bloco vamos falar das indicações terapêuticas da colonoscopia ou endoscopia digestiva baixa. Quais são as principais indicações terapêuticas da endoscopia digestiva baixa? Bom, a endoscopia digestiva baixa ela pode atuar em algumas patologias no sentido terapêutico, né? Por exemplo, na área da polipose dos pólipos, com ressecções dos pólipos, que é chamada de polipectomia, na área da hemorragia digestiva baixa, em relação à hemostasia dessa hemorragia digestiva baixa, são as duas principais áreas que a gente consegue fazer a parte terapêutica. E existe também a colocação de prótese em pacientes que apresentam, às vezes, estenoses por tumores que a cirurgia, por algum motivo, esteja contraindicado. Também uma possibilidade de colocar essa hipótese para manter o trânsito intestinal. A indicação da biópsia, conforme foi dito no bloco anterior, agora assegurado que há malignidade, pode haver então a intervenção terapêutica da endoscopia digestiva baixa? Pode. Porque todo pólipo, nós temos praticamente 4 tipos de pólipos, e dentro deles um é uma lesão pré-maligna, e que na retirada desse pólipo, mesmo não tendo malignidade, a gente está fazendo uma prevenção com a retirada desses pólipos. Considerando que o carcinoma do cólon pode surgir em vários pontos ao mesmo tempo, o exame deve ser feito em todo o colo justamente para se evitar, então, que eventualmente possa se fazer ressecção de uma área, mas uma outra determinada área ter também a neoplasia. É verdade. A maioria das lesões neoplásicas elas ocorrem em 50% dos pacientes no colo distal, ou na porção de reto sigmoide, o colo esquerdo. Mas claro que a colonoscopia é mandatória a realização completa do exame, porque muitas vezes podemos ter uma lesão associada, uma lesão no colo direito, né? Você tem uma do lado esquerdo e tem outra do lado direito, e se você opera o lado esquerdo, pode ficar do lado direito. Então a colonoscopia é importante que ela seja completa. Lembrando que o carcinoma no cólon direito cursa com quadro clínico de diarreia e do colo esquerdo com estenose, essa estenose inclusive sendo diagnosticada pela endoscopia. Exatamente.
E aí tem um detalhe importante, que as neoplasias do colo esquerdo dão sintomatologia mais precoce, porque ocorre a obstrução, enquanto do colo direito, onde as fezes são líquidas, a sintomatologia ela é mais tardia e muitas vezes o paciente cursa apenas com uma anemia, com emagrecimento. E nesses pacientes devem ser investigados as lesões neoplásicas do colo direito. O megacólon, tanto congênito quanto proveniente de Chagas, são patologias também que possam ter alguma intervenção terapêutica ou apenas diagnóstica? No megacólon específico, que é uma dilatação do cólon, a gente pode utilizar a colonoscopia com o objetivo de avaliar essa mucosa, se tem alguma lesão associada, e em relação à terapêutica, às vezes, quando acontece a torção do megacólon, a gente fazer uma distorção desse megacólon para que não ocorra a necrose, né, pela rotação desse colo, levando uma isquemia e uma perfuração. O carcinoma de reto, professor Micheloni, seria outra possibilidade de intervenção terapêutica da endoscopia digestiva baixa? Em algumas situações de exceção, sim. Nas lesões pequenas, lesões que atingem a parte da mucosa, às vezes até na submucosa, e são lesões bem não infiltrativas, lesões pequenas, algumas situações de exceção pode ser feita a ressecção. Quando podemos sair da intervenção terapêutica pela endoscopia digestiva baixa e aí sim partir-se para uma cirurgia tradicional? Quando essa lesão é uma lesão infiltrativa, ela invade a submucosa, onde temos os vasos sanguíneos e linfáticos, aí a gente já detecta como um câncer mais avançado e já requer uma cirurgia oncológica como retirada de toda a drenagem linfática e venosa dessa região. Falávamos no primeiro bloco da polipose familiar, em que alguns pólipos podem se malignizar ao longo dos anos. Quando é feita a ressecção de um pólipo, qual seria a média do segmento, essa sequência de novas consultas para fazer uma nova análise dessa mucosa? A polipose familiar muitas vezes são situações que já tem uma indicação cirúrgica da colectomia praticamente total, com o objetivo de evitar que ocorra durante o transcorrer da vida uma degeneração maligna, uma vez que são vários pólipos, às vezes são centenas, 200, e isso faz com que a prevenção, a colectomia, seja a indicação nesses pacientes. Nos pólipos isolados, a gente resseca, e quando existe já uma malignização em parte do pólipo, desde que não pegue a parte da submucosa, a gente acompanha essa retirada por períodos mais curtos em termos do segmento nesses pacientes. Dependendo, isso é muito individual. A gente faz às vezes 4 meses, 6 meses, 1 ano, depende do local da malignização. Porque o pólipo ele tem uma cabeça e um pedículo. Então, se começa e invade o pedículo, a gente tem uma preocupação maior. Doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, também essas doenças podem ser diagnosticadas pela endoscopia digestiva baixa? Praticamente é a endoscopia baixa que faz o diagnóstico dessas doenças inflamatórias intestinais. Mediante o tipo de lesão, as biópsias que são realizadas, a gente chega e confirma o diagnóstico dessas doenças inflamatórias intestinais. Outras doenças com infiltração de parede do cólon também podem ser diagnosticadas pela endoscopia digestiva? Também pode, né? Nós temos os casos principalmente na mulher da endometriose, né, que é uma das causas de sangramento, e a gente pode diagnosticar a infiltração do colo pela endometriose. Professor Micheloni, nos últimos anos, podemos entender um avanço na endoscopia em relação a novos aparelhos. Para o futuro, o que podemos esperar em relação à endoscopia digestiva baixa? Bom, a endoscopia está passando por uma transformação grande. Hoje nós temos a magnificação, que aumenta 100 vezes a imagem, e muitas vezes o epitélio, a mucosa, apresenta as vilosidades e os pitches, que são os orifícios das glândulas, e através do padrão desses pitches, a gente pode inferir se aquela lesão é uma lesão displásica, já tem infiltração maligna, se é um adenoma,
mediante essa magnificação. E atualmente existe o futuro que os endoscópios vão fazer uma leitura maior ainda, através de alterações de cor, que a gente vai poder avaliar a trama vascular desses pacientes da submucosa. Quer dizer, não vamos estar vendo mais até a mucosa, mas abaixo que a trama vascular da submucosa. Gostaria que o professor comentasse a importância da endoscopia na cidade de Marília, uma das cidades que praticamente iniciou o uso, as indicações da endoscopia digestiva no Brasil, e também que se comentasse o serviço de endoscopia da FAMEMA e quais são as cidades que são atendidas por esse serviço. A Marília sempre foi um centro da endoscopia no Brasil, mediante o professor Akira Nakadai, que por ter feito um curso, um estágio no Japão, isso na década de começo de 70, final de 60, e ele inclusive trouxe vários cursos, inclusive com a contribuição de professores japoneses na década de 70, eu particularmente participei de alguns, e o professor Akira foi praticamente o introdutor da endoscopia no Brasil. Então Marília sempre foi um centro referência em relação à parte endoscópica e tem um respeito assim e uma admiração por essa introdução da endoscopia no Brasil. Em relação às cidades, a referência em relação ao SUS é a Faculdade de Medicina de Marília, Hospital das Clínicas, onde tem um serviço de endoscopia, que é dirigido pelo professor Valdeir Fagundes Queiroz. Esse serviço ele dá um atendimento a toda a região da Divisão Regional de Saúde, hoje junto com a Divisão de Assis, tornou uma divisão só. São mais de praticamente aí quase 80 cidades, parece que drenam para o Hospital das Clínicas como para o centro de endoscopia. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Micheloni para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema endoscopia digestiva baixa. Bom, eu queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui novamente com você e podendo aí esclarecer a população em relação da importância que tem a endoscopia digestiva na investigação e confirmação diagnóstica das patologias coloretais. Muito obrigado. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema endoscopia digestiva baixa com a presença do professor Dr. Paulo Roberto Teixeira Micheloni, docente de gastroenterologia da FAMEMA. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Esse programa tem o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.